Aedes aegypti. Introdução aos aspectos científicos do vetor. Módulo 9. Mosquito versus vírus. Uma particularidade do vírus dengue, né, que difere esse vírus até mesmo de outros vírus da mesma família, né, como por exemplo do vírus da febre amarela, é que o vírus dengue ele apresenta 4 sorotipos distintos, né, 1, 2, 3 e 4. Para a gente entender o que isso significa, a gente tem que entender um pouco o conceito de sorotipo, né? De uma forma simplificada, a gente chama sorotipo quando você tem subgrupos dentro de um grupo maior, né? Nesse caso o grupo dengue, que reagem diferencialmente com anticorpos específicos. Então, por exemplo, o que a gente chama de grupo 1 é um subgrupo, né, dos vírus dengue que reage com um anticorpo que a gente denominou chamar tipo 1 e não reage com os outros tipos. A mesma coisa para o tipo 2, ele reage com um anticorpo específico e não reage com outros, né? E aí dessa forma, e 3 e 4. Dessa forma, a gente consegue então separar, né, esses sorotipos e é basicamente, né, exclusivamente na verdade, baseado nisso que a gente faz essa classificação em 1, 2, 3 e 4. Posso pegar dengue quantas vezes? Então agora que a gente já entendeu, né, o que define os diferentes sorotipos, a gente pode entender por que é uma impossibilidade, né? Embora a gente às vezes ouça as pessoas, principalmente gente que mora em área que tem muito mosquito, né? Área muito infestada, com frequência a gente vê as pessoas falarem: meu vizinho já teve dengue 10 vezes, meu filho já teve dengue 6 vezes. A gente agora pode entender por que isso não é possível, né? Porque, na verdade, quando o indivíduo, então, ele é inoculado com o vírus 1, por exemplo, e monta, né, uma resposta imune, né, ele fica doente, faz uma resposta imune, se recupera. Isso significa que esse indivíduo, ele vai ter anticorpos neutralizantes contra o sorotipo 1 e, portanto, ele nunca mais vai poder pegar uma infecção por dengue tipo 1, porque ele já tem anticorpos que vão proteger desse vírus. Por outro lado, esses anticorpos, como a gente viu na definição do sorotipo, eles vão reagir com o sorotipo 1, mas eles não vão reagir tão bem com o sorotipo 2. Portanto, se esse mesmo indivíduo depois se infectar com o sorotipo 2, os anticorpos não vão protegê-lo e ele vai fazer novamente o mesmo ciclo, quer dizer, ele vai desenvolver a doença, vai montar uma resposta imune contra o vírus 2 e vai produzir anticorpos neutralizantes contra o vírus 2. A mesma coisa contra o 3 e o 4. Quando ele já teve uma infecção por cada um dos 4 sorotipos, ele já tem anticorpos neutralizantes contra os 4 sorotipos e, portanto, é impossível que ele tenha dengue uma 5ª vez. Um sorotipo é mais severo que o outro? Uma coisa importante da gente deixar claro é que não existe essa correlação entre o sorotipo e a gravidade. Na verdade, se a gente for aprofundar um pouquinho mais a classificação dos vírus dengue, a gente vai ver que depois que você definiu que sorotipo esse vírus a gente pode então tentar definir mais um subgrupo, né, para esse vírus, que é o genótipo. Como é que a gente define o genótipo? O genótipo, ao invés de ser definido como sorotipos por reação com anticorpo ou qualquer coisa assim, o genótipo ele é definido com base na sequência de nucleotídeos do genoma do vírus, né? No caso do vírus dengue, o genoma dele ao contrário do nosso, por exemplo, que é um DNA de fita dupla, o genoma do vírus dengue ele é um RNA de fita simples, né? Então você sequencia esse RNA e quando você pega então os diferentes vírus, por exemplo, você pegou vários vírus do tipo 3, sorotipo 3, você vai sequenciar o genótipo de vários deles e, baseado em quão parecidos ou diferentes eles são, você vai agrupá-los no mesmo genótipo em genótipos diferentes, né? E aí sim, a gente consegue determinar uma relação entre determinados genótipos, né, e a gravidade da doença. Então a gente sabe que a gente tem genótipos que tendem a causar doenças mais severas, tendem a ter uma incidência maior de febre hemorrágica, de choque, né, os quadros mais graves decorrentes da infecção por dengue, e outros genótipos que muito raramente fazem isso. Mas esses genótipos mais agressivos e menos agressivos, eles existem dentro dos 4 sorotipos. Então você vai ter genótipos de dengue 1 que são muito agressivos, genótipos de dengue 2 de dengue 1 que são menos agressivos, ou mesmo para 2, 3 e 4. Né? No entanto, o genótipo não é a única coisa que define se o indivíduo que foi infectado por aquele vírus, né, o genótipo do vírus, não é a única coisa que define se aquele indivíduo vai ou não desenvolver doença. Tão importante quanto o genótipo viral para o quadro que vai se desenvolver, né, de doença, a severidade dessa doença que vai se instalar ali, são os fatores do próprio indivíduo, né? Então, uma analogia boa para a gente entender isso é a analogia com a gripe.
né? Todo verão, quando entra um vírus gripe novo na população, a gente vê que as pessoas ficam doentes, né? Algumas pessoas pegam esse vírus e fazem um quadro onde elas fazem muita febre, dor no corpo, ficam de cama e tudo mais. Outras pessoas ficam só, às vezes um pouquinho moles, com o nariz escorrendo. Outras pessoas não têm praticamente nenhum sintoma, embora todas tenham se infectado com o mesmo tipo de vírus, né? Com a dengue é a mesma coisa, né? A gente sabe que tem indivíduos que vão se infectar com um sorotipo de vírus dengue e vão ser completamente assintomáticos. Na verdade, o que se imagina é que a maior parte da população, ou uma parte significativa, é assintomática. Outros indivíduos que vão fazer um quadro mais brando e outros indivíduos que vão fazer um quadro mais severo. E isso, sem dúvida, é uma questão multifatorial. A gente sabe que a etnia do indivíduo, o tipo de resposta imune, que é uma coisa particular, na intensidade da resposta imune que cada um monta, se esse indivíduo é um indivíduo que já tem alguma outra doença, se esse indivíduo está bem alimentado, se ele está mal alimentado, quer dizer, todas essas coisas, elas são coisas que vão, junto com o genótipo viral, determinar se aquele indivíduo vai fazer uma doença que a gente chama de dengue clássica, né, um quadro mais brando, ou se isso tem alguma possibilidade de evoluir para um quadro mais complexo. Ciclo de transmissão da doença. Como vimos no módulo 2, desde o momento da eclosão do ovo, o Aedes aegypti leva de 7 a 10 dias para atingir a fase adulta. E nessa fase, ele vive em média 30 dias. Após a cópula, a fêmea do Aedes precisa se alimentar de sangue para maturar seus ovos. A cada 3 a 4 dias, a fêmea precisará picar diferentes pessoas em busca de sangue para a maturação de mais ovos. Mas onde entra o vírus nessa história? Se nessa busca por alimentação a fêmea do Aedes picar alguém infectado com o vírus da dengue, ela também ficará infectada e poderá ter início o ciclo de transmissão do vírus. Depois de se alimentar com sangue infectado, o vírus vai se replicar dentro do mosquito durante 10 a 12 dias. É o que chamamos de período de incubação do vírus no mosquito. Durante esse tempo, a fêmea do Aedes infectada não vai transmitir o vírus. No fim do período de incubação, o vírus chegará às glândulas salivares do mosquito e poderá ser transmitido para o homem. A partir daí, e até o final de sua vida, a fêmea estará na fase infectiva e pode transmitir o vírus da dengue para pessoas que ela picar.